acho que mesmo que fosse 1%, 0,5%, já seria um dado inadmissível, porque revela uma tolerância com a violência que é feita diariamente contra as mulheres. Só que se por um lado é inadmissível, por outro, para nós não é surpreendente. Porque se a gente for pegar todas as estatísticas atualmente do Brasil em relação à violência contra as mulheres, a gente vê que é exatamente isso. Então tem algumas pesquisas que indicam que a cada 12 segundos uma mulher é estuprada no Brasil. Tem uma outra pesquisa que foi feita avaliando 80 países onde existem índices altos de assassinato de mulheres. E o Brasil ocupa o sétimo lugar onde esses índices são mais altos. Então diariamente mulheres são assassinadas, são espancadas, são violentadas das mais variadas formas. E eu acho que essa estatística só revela um grau de tolerância que está totalmente compatível com os índices que são absurdos, mas que são reais de violência contra as mulheres. É um índice também assustador. E eu acho que o que tem de mais profundo nele é toda uma ideologia que atribui às mulheres a culpa por qualquer violência que elas sofreram. Na nossa concepção, não há absolutamente nenhuma conexão entre a roupa que a mulher está usando ou o lugar que ela está frequentando com, como é que eu posso dizer, alguma parcela de culpa que ela possa vir a ter sobre a violência que ela sofreu. As mulheres não são culpadas por nada. A culpa é da violência machista que é profundamente arraigada na nossa sociedade, a culpa é da falta de políticas, a culpa é da falta de um combate mesmo, de campanhas educativas, de políticas públicas, de, por exemplo, iluminação dos bairros, poda do mato e toda uma outra série de medidas que poderia minimizar isso. Agora, essa ideia que é muito antiga, de que as mulheres têm um local bem definido, têm um comportamento bem definido e que se elas fugirem disso, elas estão fazendo por merecer, é algo mais profundo, né, na nossa sociedade e que precisa ser combatido. Essa estatística, né, da pesquisa do IPEA revelou isso e eu acho que todos nós devemos nos assustar e pensar quais as melhores medidas para serem feitas para fazer, primeiro, com que esse índice caia, segundo, com que as mulheres parem de sofrer a violência que elas sofrem, sabendo que elas não são culpadas por absolutamente nada disso. A gente vê que existe uma caricatura do que é as mulheres na mídia. Os papéis que são colocados nas novelas, na propaganda de margarina, na propaganda de sabão em pó, existe um papel, uma caricatura do que é ser mulher. Isso é um elemento. Algumas religiões também exercem, inclusive, força social no que deve ser os direitos das mulheres, o que deve ser o comportamento feminino. Um tema, por exemplo, que está diretamente ligado com isso é a questão, né, da descriminalização do aborto. Certamente essas forças exercem pressão objetiva, né, no que é ser mulher e o que é todo o machismo na nossa sociedade. Só que a origem desse machismo existem as mais diferenças, né, de opinião sobre onde que começa e de que forma começa. Para nós, o machismo ele é muito antigo, ele não começou há pouco tempo atrás, ele data de uma época histórica muito anterior, mas ele é profundamente assimilado hoje em dia no mundo como a gente vive, no mundo capitalista. Então o que a gente vê? Que o machismo hoje em dia, ele é muito assimilado pelo sistema econômico e que tem efeitos concretos. Mulheres recebem menos do que homens, mesmo quando elas exercem a mesma função no trabalho. Isso, inclusive, são pesquisas, né? O DIEESE chegou a esse dado esse ano. São muitas pesquisas que chegam a essas conclusões. Mulheres negras recebem menos do que mulheres brancas. A gente vê que esse tipo de ideologia tem um efeito econômico também. Assim como tem um efeito econômico das mulheres ocuparem os cargos mais precários de trabalho, os cargos terceirizados e por aí vai. Então, a igreja e a mídia, na nossa opinião, não são o ponto de partida do machismo, mas exercem uma pressão, exercem uma influência que precisa ser debatida e precisa também ser combatida. A violência contra as mulheres
mulheres ela pode se concretizar das mais variadas formas. De forma mais explícita e mais visível, através do espancamento, através do assassinato, através da violência sexual, mas também de formas mais sutis, né? E sutis eu coloco assim, bem entre aspas, porque algo que pode ser tido como sutil é tão violento quanto outras formas de agressão. Ele também massacra, a sutileza também fragiliza, a sutileza também destrói. Sobre a violência sexual, eu acho que um dos efeitos mais cruéis do machismo é que ele trata as mulheres como objetos, como, enfim, objetos sexuais. É uma das consequências mais nefastas do machismo. E, inclusive, tem um recorte de geração. O machismo que uma mulher idosa sofre é diferente do que uma mulher adolescente sofre. E é diferente também do que uma mulher, né, em idade jovem, madura, sofre. Eu acho que a violência sexual, ela atinge majoritariamente jovens mulheres, né, da sua adolescência até uma certa idade da idade madura, porque as mulheres estariam, né, nessa fase onde elas são parceiras sexuais em potencial, onde é a fase delas supostamente terem que reproduzir, onde é a fase que dentro dos padrões de beleza machista elas estão mais enquadradas. Eu acho que, se a gente for ver bem, tem uma certa conexão. São violências desnecessárias, mortes desnecessárias que poderiam ser evitadas e que pelo seu grau, pelo seu número absurdo de casos, é certamente uma das coisas mais sentidas e mais emergenciais para as mulheres. O movimento feminista, o movimento de mulheres, ele não é uma massa homogênea. Ele tem opiniões diferentes entre si, e muita coisa tem acordo, em outras coisas tem desacordo, em outras há uma polêmica aberta e generalizada. O tema do vagão rosa é um desses temas polêmicos. O nosso movimento é um dos poucos movimentos no Brasil que defende abertamente a necessidade de criar vagões exclusivos para mulheres nos horários de pico. Eu não gosto de falar vagão rosa, porque a própria ideia do rosa já é uma conotação de que rosa é a cor feminina, logo um vagão para mulheres seria um vagão rosa e tudo mais. Não gosto. Eu prefiro o vagão exclusivo. A gente parte dessa defesa, por mais que tenha polêmica e tudo mais, porque a questão do assédio público é um problema bastante real para as mulheres trabalhadoras. É uma das demandas mais sentidas, com certeza. Porque quando você é uma mulher que precisa trabalhar, uma mulher trabalhadora, que tem filhos, que mora numa periferia, mora longe dos grandes centros, né? Você é obrigada a pegar um transporte público no horário de pico. A primeira violência que as mulheres sofrem é o preço da passagem. Na nossa concepção, o preço da passagem já é uma violência. Você paga uma passagem caríssima, utiliza um transporte absolutamente precário e lotado, e nesse transporte você sofre essa violência, assim como todo mundo, porque homens também sofrem a violência de pagar caro, sofrem a violência da superlotação, mas você, por ser mulher, é violentada também pelo machismo. Porque além da superlotação, você tem que lidar todos os dias com um caso de assédio sexual, com encoxada, com casos inclusive mais bizarros, como a gente viu aqui em São Paulo no começo do ano, do cara que tentou estuprar a moça, não conseguindo, ejaculou na perna dela. Isso acontece todos os dias no metrô de São Paulo. Então, por ser uma realidade, por ser uma pauta muito sentida pelas mulheres, a gente acha que é necessário ter alguma saída. Qual é a saída que nós apontamos? Uma delas, a mais emergencial, a mais limitada e a que tem mais problemas, mas ainda assim necessária, é a criação de vagões exclusivos. Porque isso possibilita com que as mulheres possam minimamente ter um pouco de segurança para poder ir e voltar das suas casas, dos seus trabalhos e locais de estudo. Só que só o vagão exclusivo não basta. Ele é absolutamente insuficiente, porque o assédio que as mulheres sofrem, em parte, é por causa do machismo profundamente arraigado na nossa sociedade, e em outra parte por causa da superlotação, das condições, né, precárias do transporte. E para isso a gente defende que, junto com o vagão exclusivo, tem que ter campanha educativa direcionada para a população, para combater o machismo mesmo, para explicar para a população que machismo existe, que assédio sexual é machismo, que não pode fazer, que é errado. Acho que é importante fazer isso. Tem que ter ampliação das linhas de ônibus, trem e metrô. Enquanto você não amplia as linhas, você não consegue acabar com a superlotação.
Tem que ter melhores condições de trabalho para os funcionários dos ônibus, trens e metrôs, porque atualmente o número de funcionários é absolutamente insuficiente para atender a população, principalmente no horário de pico, é uma multidão de pessoas, não tem como você conseguir lidar com toda essa multidão. Terceiro, a punição dos agressores. Os casos de assédio sexual, eles são muito difíceis de serem punidos, por toda a dificuldade que é você provar que foi vítima, pelo constrangimento, pela dificuldade de ter uma delegacia nos locais onde tem transporte público. E quarto, uma medida absolutamente necessária, que na nossa opinião é o investimento de 2% do PIB no transporte público. Atualmente é investido só 2% do orçamento geral da União, que é uma parcela que pode parecer grande, mas ainda é muito pouco. A gente acha que precisa investir mais dinheiro público no transporte público, até para conseguir ampliar, para conseguir contratar mais trabalhadores, conseguir ter campanha educativa, conseguir ter tudo isso. E por fim, a estatização. Enquanto o transporte for uma mercadoria, o nosso bem-estar não vai ser prioridade. A prioridade é o lucro. Então a gente acha que tem que ter vagão exclusivo como forma emergencial, enquanto todas essas outras não rendem frutos. Mas a gente quer que vagões exclusivos não sejam mais necessários. Por isso a gente briga por todas essas outras pautas. Eu acho que a contratação de mulheres, tanto para a segurança como para todos os serviços de atendimento para mulheres que foram vítimas de violência, é necessário. Porque quando você passa por uma situação de violência, foi como eu falei antes, você está fragilizada. Então é importante que você encontre em alguém um porto seguro, alguém que possa entender o que você está sentindo. E como o machismo é algo que só quem é mulher sabe como é importante ter mulheres em todos esses serviços para poder garantir um acolhimento um pouco mais, que seja um pouco mais sintonizado com o que aquela mulher possa estar sentindo. Então faltam seguranças femininas, faltam delegacias para atender as mulheres, falta kit. As metroviárias, né, de São Paulo, que a gente tem contato e conversa, elas falam que às vezes tem que fazer uma vaquinha na estação quando uma mulher é vítima de violência como essa. Por quê? Porque para você provar que foi vítima de assédio, que alguém ejaculou na sua roupa, você tem que deixar a roupa como prova. Para o nosso movimento, a questão da violência contra as mulheres é central, porque ela se concretiza de muita forma, ela se concretiza na falta de creche, ela se concretiza, né, da diferença salarial e ela se concretiza na violência também mais direta, tanto a violência doméstica como o assédio na rua. E a gente foi percebendo que na nossa luta tem um desinteresse dos governos em fazer qualquer coisa, tem muito desinteresse, falta hierarquia. Muitos governantes não têm a vida das mulheres como a sua hierarquia. Então, às vezes, preferem gastar dinheiro com coisas absolutamente adiáveis ou desnecessárias, em vez de investir no combate à violência contra as mulheres. O assédio no transporte público é claramente uma situação como essa. Falta investimento, falta hierarquia, falta, né, qualquer iniciativa de fato que consiga combater isso. No início do ano, assim que saiu a pesquisa do IPEA, assim que explodiram alguns casos de assédio no transporte público, a gente teve uma ideia, que era denunciar todos esses casos, mostrar para a população que eles acontecem, porque muitas vezes eles são invisibilizados. E aí a gente teve uma ideia de resgatar um instrumento que as mulheres há muito tempo usam, que é o alfinete. O alfinete é um instrumento que é muito associado à mulher que está em casa, costurando, fazendo tarefas que seriam ditas femininas, né? E as mulheres, as nossas tias, as nossas avós, quando enfrentavam um transporte público lotado, porque transporte público lotado não é um problema só de hoje, é um problema que já existe de muito tempo. Quando elas iam enfrentar o transporte público lotado, elas levavam um alfinete para se defender. Só que essa era uma questão muito individual. Elas levavam o alfinete de forma individual e às vezes alfinetavam o seu agressor. A gente teve a ideia de linkar as duas coisas, de pegar esse que era um instrumento absolutamente individual que as mulheres usavam para minimamente se autodefender e dar para ele uma conotação política e denunciar os casos de assédio que estavam acontecendo. Então a gente teve a ideia, né, de fazer isso, um panfletinho, a frase era "não me encoxa, que eu não te furo", junto com um panfleto explicando o que era a situação das mulheres, explicando o atual investimento no combate à violência, e fizemos uma experiência na estação Capão Redondo, que é na periferia de São Paulo,
uma estação muito lotada, né, logo cedo da manhã, e foi de sucesso absoluto. As mulheres gostavam, achavam a ideia muito legal e às vezes pediam mais, inclusive para levar para suas familiares, para levar para suas vizinhas, para suas colegas de trabalho. E essa experiência a gente multiplicou em outras estações de São Paulo e a recepção foi igualmente positiva. Eu acho que foi importante, porque evidenciou um problema que muitas das vezes é silencioso, porque é constrangimento, porque se você grita no ônibus e fala que está sendo encoxada, o cara grita mais alto com você, te agride, te chama de louca. Então acho que é bom porque joga a luz no problema, fala que é um problema real, um problema que é sentido pelas mulheres, denuncia e mais, exige do poder público medidas efetivas para combater. Então acho que foi muito bom, foi uma experiência legal que a gente fez. E tem várias outras, né? O movimento feminista de conjunto faz muita iniciativa legal, tem gente que entrega apito, tem gente que faz intervenção. Eu acho que todas essas iniciativas são válidas, quanto mais a violência contra as mulheres for denunciada, melhor, porque muita gente acha, inclusive, que não existe machismo. Na verdade, a cabeça da população acha que machismo é coisa do passado, que é algo que já acabou, e a gente vê nesses dados que não acabou. O machismo é muito real, é muito concreto, atinge milhares de mulheres todos os anos e precisa ser combatido. Então, quanto mais campanha, quanto mais movimento tiver, e os governantes, o poder público, precisa abrir os olhos para isso e fazer alguma coisa. O nosso movimento tem uma campanha prioritária nesse momento atual, né, da realidade das mulheres, que é uma campanha de combate à violência às mulheres. E parte dessa campanha é exigir, por um lado, a aplicação e ampliação da Lei Maria da Penha, que é uma lei que, se fosse implementada, ela conseguiria fazer muita coisa legal, ela é uma vitória das mulheres. Mas, por outro lado, a gente exige que não apenas a lei em si seja muito boa, mas que tenha condições concretas dela existir, dela dar encaminhamento, né, para os casos de violência. Então a gente acha que tem que ter mais centro de referência para atender as mulheres que são vítimas. Porque quando você é vítima de violência, é importante que você seja atendida por um ambiente multiprofissional, que consiga atender tanta questão mais da sua saúde, da sua integridade psicológica, que te dê orientações jurídicas, mas que também, a partir dali, encaminhe, né, o caso de violência para ser atendido. Também achamos que tem que ter mais casas-abrigos, né, para receber as mulheres que são vítimas de violência doméstica, e também delegacias de mulheres. Hoje em dia, no Brasil, não são todas as cidades grandes que têm delegacias de mulheres. Na verdade, a maioria dos municípios, mesmo os municípios de médio, grande porte, não tem. E como que você faz quando você é vítima de violência? Quem que você procura? Quem que vai te ajudar? A delegacia poderia cumprir um papel nesse sentido. As delegacias que existem, elas funcionam em horário comercial e não funcionam no horário de fim de semana. E é muito ruim isso, porque a maioria dos casos costuma acontecer quando? À noite, nos fins de semana, às vezes o companheiro, né, o marido, o pai, tá bêbado e aí agride. Então, em momentos muito importantes, onde seria necessário ter, né, a delegacia, mas também o centro de referência e tudo mais, é onde exatamente você não tem. Aí o que acontece? Quando você é vítima de violência à noite, que é o horário que não funciona, ou no fim de semana, ou você vai para uma delegacia normal e às vezes não é atendida da forma mais adequada, ou então você desiste. Porque um dia que passa, 2 dias que passa, a gente é muito pressionada para desistir, pelo constrangimento, né, pela culpa, enfim, por tudo. E acaba desistindo, então não recorre a um direito que é nosso para garantir a nossa segurança, para garantir a nossa vida. E isso faz com que, por exemplo, os agressores se sintam mais à vontade para, na vez seguinte, darem um passo à frente. Então, se você sofre um tipo de agressão e não denuncia e tudo mais, na próxima vez pode ser um pouco pior e por aí vai. E todas as estatísticas mostram exatamente isso. Então, tem que ter delegacia das mulheres, tem que ter delegacia funcionando 24 horas, tem que ter delegacia de mulheres funcionando no fim de semana, tem que ter delegacias de mulheres nas cidades, mas tem que ter também casa-abrigo, tem que ter também centro de referência, principalmente porque seria o lugar onde conseguiria atender as mulheres de forma mais adequada. E a delegacia cuidar mais do encaminhamento, da investigação, né, dos casos, de um aspecto mais jurídico.
mas do aspecto psicológico, do aspecto da saúde e de todas as orientações que as mulheres vítimas precisam receber, o centro de referência seria muito importante. Eu falei muito sobre o machismo, né? Sobre violência, só problema, problema, problema. E de fato, são problemas sociais muito profundos. E pra gente, a luta contra o machismo ela deve ser travada desde já, ela é uma luta imediata. Só que nós somos um movimento diferente. Nós achamos que a luta contra o machismo não é a luta de todas as mulheres juntas contra os homens. Não é a luta de todas as mulheres, independente das suas diferenciações de classe, de raça. A gente acha que a luta contra o machismo é uma luta de homens e mulheres da classe trabalhadora. Porque nós somos de um feminismo classista. Porque a gente vê que tudo isso que eu falei sobre machismo, sobre violência, está profundamente ligado com o mundo que a gente vive, que é um mundo de exploração, que é um mundo capitalista. E de fato, todas as experiências que a gente vê mostram que a gente arranca uma vitória em algum lugar, como por exemplo a legalização do aborto, como direitos trabalhistas, como creche, mas rapidamente esses direitos são atacados. Toda vez que tem uma crise econômica, toda vez que tem alguma coisa, esses direitos são atacados, são ameaçados e algumas vezes retirados. Para combater a opressão contra as mulheres, tem que mudar o mundo. Porque combater a opressão contra as mulheres significa mudar a vida concreta daquelas mulheres que mais sofrem. Para você combater a violência que as mulheres trabalhadoras sofrem, você tem que mudar a vida concreta delas. Elas têm que ter creche para deixar os seus filhos, ela tem que ter direito ao trabalho, tem que ter um salário digno, tem que ter moradia digna, tem que ter transporte de qualidade, saúde de qualidade. Para ter tudo isso, precisa ter uma outra forma de se organizar o mundo, de se organizar a sociedade. Por isso é que a perspectiva para nós não é a saída individual, não é a saída da militância individual, é a saída da militância coletiva, da luta coletiva, da mobilização coletiva de homens e mulheres trabalhadores junto com a juventude. É a única condição de mudar de fato tudo isso que a gente tanto criticou. Agora, lógico, vamos lutar por cada coisa, que pode parecer pequena, mas vamos lutar por tudo que possa melhorar a nossa vida. Mas com esse horizonte de saber que a mudança de fato que a gente precisa vai vir fruto de muita luta.